E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui eu faço questão de gravar para lhe contar uma história verdadeiramente imperdível da teologia contemporânea. E é o resultado das pessoas que participaram de uma enquete que eu liberei na aba Comunidade há algumas semanas. Você deve passar por lá, porque todo dia tem conteúdo novo na aba Comunidade. E as pessoas usaram a palavra-chave banca de doutorado, que eu fiz esse desafio, que quem quisesse que eu contasse a história de um grande professor, de um grande teólogo contemporâneo, que uma vez participou de uma banca de doutorado como convidado, né? Nem parte propriamente dito da banca ele fez, mas o aluno que estava em busca da sua titulação de doutorado, ele fez um grande trabalho baseado na teologia deste grande nome da teologia contemporânea. E esse teólogo era vivo na oportunidade, foi lá assistir à apresentação e teve uma participação que acabou sendo decisiva para a avaliação daquela banca de doutorado. E eu dei lá 4 alternativas. Quem você acha que foi esse teólogo, né? Das 320 pessoas que participaram, que é um número interessante, poderia ser maior, mas é claro que eu tenho que fazer uma lamentação se você participou e não deixou o seu like, porque era para ter pelo menos 320 likes, era para todo mundo que opinou, que votou, que participou, tenha dado like também na postagem. Quando a pessoa esquece de dar like, querendo ou não, ela acaba prejudicando o canal ou pelo menos deixando de apoiar, né? Para o YouTube é importante o seu engajamento, o seu like. Então não se esqueça nesse vídeo de deixar o seu like, nas postagens e nos outros vídeos também de sempre curtir o trabalho que a gente faz, porque isso nos ajuda a fazer cada vez mais e fazer cada vez melhor, né? Dessas 320 pessoas que participaram lá desse quiz teológico, né? Melhor dizendo, um quiz, 50% disseram que foi Leonardo Boff, esse teólogo que teria participado dessa banca de doutorado. 24% disseram que foi Karl Barth, 15% que foi Jürgen Moltmann e 11% que foi Paul Tillich. E aí, você já sabe quem foi esse teólogo contemporâneo? Bom, antes de contar quem foi, eu vou começar a contar o entorno dessa história, que é verdadeiramente espetacular, né? A questão estava relacionada com um grande teólogo católico, Hans Urs von Balthasar. Não foi ele o teólogo em questão, foi ele quem fez o convite para o teólogo em questão. O Balthasar era um teólogo católico muito importante do século XX, um teólogo suíço que eu já fiz um perfil teológico sobre ele aqui nesse canal, e ele tinha um vizinho do outro lado do rio, conforme ele dizia, né? Um vizinho muito consagrado nessa época, um vizinho muito conhecido nos meios teológicos, que Balthasar o admirou durante toda a sua vida, ele que era mais novo, né? E o Balthasar ficou sabendo que na Universidade de Paris, né, na Universidade Sorbonne de Paris, que tinha um ambiente teológico católico muito forte, muito importante, que é muito importante para a teologia europeia até os dias de hoje, um teólogo estava fazendo uma tese de doutorado baseado na obra desse seu vizinho. Era uma obra vasta, uma obra grande, e ele iria fazer a apresentação da sua tese de doutorado baseado nesse teólogo. Essa tese teve muitas resistências na Universidade de Sorbonne. Primeiro, porque não era comum naquela universidade se trabalhar com teólogos não católicos. E esse teólogo em questão não era católico, e aí já criava-se uma certa dificuldade por parte dos analistas da banca, por parte da instituição, que não tinham muito apreço por isso, né? Um período antes do Vaticano II, os diálogos ecumênicos ainda
estavam engatinhando, e havia uma certa resistência em relação a esse ponto. Esse teólogo em questão seria o primeiro teólogo protestante a ter um trabalho baseado na sua obra apresentado na Universidade de Sorbonne. Mas tinha um segundo impedimento ainda maior, ainda mais dificultoso do que esse, que era o fato de que, tradicionalmente, a Universidade de Sorbonne não aceitava trabalhos de mestrado e de doutorado, principalmente, baseado na obra de teólogos vivos, como era o caso desse grande teólogo que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Geralmente, as obras de doutorado se baseavam em teólogos do passado, em teólogos que já não estavam mais presentes, mas esse era um caso à parte, e o aluno candidato ao doutorado fez uma obra baseada num teólogo que era protestante e num teólogo que estava vivo nesse momento. E diante de tantas resistências, o Baltazar ligou para o seu vizinho e disse para ele o acompanhar até Paris. Ele nunca tinha participado de uma banca de doutorado que falava sobre a sua obra, e o Baltazar tentou convencê-lo de, desta vez, abrir uma exceção, ir para Paris com ele e participar dessa banca de doutorado, porque o Baltazar entendia que isso poderia abrir um caminho bastante interessante daquela universidade trabalhar de outra maneira com a teologia protestante, e também uma grande quebra, né, de tabu, que era a presença de um teólogo vivo que estava sendo objeto de pesquisa daquela tese de doutorado. E o teólogo que estava escrevendo essa tese de doutorado, que depois veio a ser um grande teólogo também, foi o teólogo francês Henri Boillard, que tem alguns textos dele, inclusive traduzidos para o português, se tornou um grande teólogo, estava fazendo a tese sobre a obra deste grande teólogo contemporâneo, e aí eu queria saber se você já matou quem é esse teólogo. Bom, por eliminação, a gente já pode dizer que o Leonardo Boff não foi, né? Porque eu estou falando de um teólogo que não é brasileiro. Então, o Leonardo Boff não pode ser. A metade das pessoas, 160 pessoas, marcou Leonardo Boff e marcaram a opção equivocada. O teólogo em questão, e olha, essa história continua e ela vai ficar muito melhor daqui a pouquinho, hein? Porque o teólogo em questão é o grande, o espetacular Karl Barth, é claro, teólogo suíço, que morava perto de Hans Balthasar, que também era um teólogo suíço, só que era católico, e o Balthasar conseguiu convencer Karl Barth de ir até Paris com ele participar da apresentação daquela tese de doutorado de Henri Boillard, que acontece no dia 16 de maio de 1956, 12 anos ainda antes do falecimento de Karl Barth. Karl Barth tinha 70 anos de idade, recém-completos, né? Recém-completos, que Barth fazia aniversário no dia 10 de maio, ele tinha acabado de fazer 70 anos de idade, ele morreria com 82 anos, né, em 1968, e com 70 anos, no auge da sua intelectualidade, Karl Barth vai com Baltazar para Paris participar da apresentação da tese de doutorado do Henri Boillard, baseado na sua obra. E olha, pasmem, a tese do Henri Boillard se chamava Karl Barth, Gênese e Evolução da Teologia. E sabe qual o tamanho dessa tese de doutorado do Henri Boillard? Era uma tese de 1.200 páginas. 1.200 páginas. Você tem noção do trabalho, da complexidade que é escrever 1.200 páginas? Mesmo que fossem 1.200 páginas aleatórias, e que não foi o caso, mas escrever 1.200 páginas com conteúdo, com pesquisa, com critério acadêmico, com qualidade acadêmica, capturando o que havia de melhor, o que havia de mais imprescindível na teologia de um grande teólogo como Karl Barth. Você imagina a disposição que requer de um pesquisador ir para dentro dessa batalha
e conseguir fazer um trabalho dessa grandeza, dessa magnitude? Eu chamo atenção para isso porque, infelizmente, nós estamos numa era de muita superficialidade, em que as pessoas não têm paciência de assistir um vídeo com critério por mais de 15 minutos, que as pessoas param no meio do caminho porque querem algo instantâneo, pronto, produzido já, que as pessoas não têm mais paciência para ler um livro de mais de 100 páginas, pessoas que defendem a Bíblia, nem a Bíblia leem mais, e essa superficialidade que toma conta do nosso tempo, infelizmente, tem gerado desinformação e um conhecimento absolutamente superficial, e não é à toa que os pregadores que mais fazem sucesso hoje não falem lé com cré, não falem coisa com coisa, né? O Henri Boillard escreveu uma tese sobre Karl Barth com 1.200 páginas. E, como eu falei, foi a primeira vez que foi feita uma tese de um teólogo vivo e uma das primeiras vezes que o teólogo em questão não era um católico, era um teólogo protestante. E a banca de doutorado do Henri Boillard, olha só que a coisa ainda vai esquentar bastante, hein? A banca de doutorado do Boillard durou 5 horas, teve 5 horas de duração. 5 horas de duração. E a coisa foi ficando quente, a coisa foi ficando tensa, até porque boa parte dos integrantes da banca não queriam aprovar a obra pelos tabus que eu já tinha falado com vocês. Houve uma discussão entre a banca se deveria, se não deveria, se era aquilo mesmo, se não era, se tinha consistência ou não. Você imagina, o cara escreve uma tese de 1.200 páginas, com um trabalho de pesquisa enorme, e ainda se discute na banca durante 5 horas se tem profundidade para ser aprovada ou não. Você acha que a academia é brincadeira, meu irmão? Não é, não, muito pelo contrário. E diante daquele impasse, alguém deu a sugestão. Bom, uma vez que nós estamos aqui num impasse sobre esse trabalho e nós temos o teólogo que foi objeto de estudo dessa pesquisa presente aqui no auditório, por que não ouvirmos a sua opinião sobre o trabalho que está sendo apresentado? Óbvio, é uma solução extremamente inteligente, até porque se o aluno faz um trabalho sobre a teologia de Karl Barth e Karl Barth está vivo, lúcido e está presente, ninguém entende mais desse assunto do que Karl Barth, né? Claro, evidentemente. E aí Karl Barth, então, tomou a palavra que foi dada a ele, que ele estava lá apenas para assistir, e ele faz uma breve síntese falando sobre o trabalho do Henri Boillard, sobre a sua teologia, e, pasmem, Karl Barth ficou do lado do aluno. E Karl Barth disse que o aluno conseguiu, o pesquisador conseguiu capturar a essência da sua teologia, fazer um trabalho muito consistente, fazer um trabalho em que ele aborda com profundidade os temas mais essenciais que foram trabalhados por Karl Barth, né? E, claro, diante dessa fala de Karl Barth, não haveria ninguém que pudesse reprovar essa obra se o próprio pesquisado disse que o trabalho foi consistente, muito bem feito e feito de uma maneira a capturar o que havia de mais importante da sua teologia, de acordo com a proposta pesquisada pelo Henri Boillard. Depois de 5 horas, o trabalho foi aprovado. O Henri Boillard se tornou também, depois disso, um dos grandes teólogos contemporâneos. E, é claro, olha que maravilha, o Boillard e os seus convidados terminaram esse processo longo, cansativo, comemorando num restaurante chinês em Paris a aprovação da sua tese de doutorado. Essa história ela é imperdível e por isso também eu faço questão de contá-la aqui. Agora, é claro, uma história dessa que você não vai ouvir em nenhum outro canal do YouTube merece o seu like, merece o seu compartilhamento e se você ainda não se inscreveu, acho que também merece a sua inscrição por aqui. E conteúdos com esse nível de profundidade, com esse nível de ineditismo, você tem no nosso curso livre de teologia
nas áreas de teologia bíblia, sistemática, pastoral, história da igreja. Você só não faz parte porque você está dando bobeira. É só se tornar membro e pagar só R$ 29,99 por mês. É quase de graça. Venha fazer parte e em breve a gente se encontra para mais conteúdos aqui no canal Café com Teologia. Tchau, tchau.